Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia, Eunice. Seja bem-vindo à nossa live para a gente falar sobre a indústria e a Muito obrigado. transformação digital. Muito Queria que você se obrigado, Eunice. apresentasse, por favor. Bom, muito obrigado, Eunice, pelo convite. É um prazer estar com você. É sempre uma oportunidade a gente bater esse papo. Nós criamos a Fractals Ventures no ano passado. É uma empresa que iniciou na área de bens de capital, ainda sem essa marca, e começamos no ano passado com o propósito, o firme propósito, eu diria, de ajudar a transformação da indústria, da manufatura, que é um segmento tão sofrido no Brasil, né, há muitos anos, e aqui a gente realmente movido por esse propósito de dar a nossa colaboração nesse segmento. Para quem já me conhece, meu nome é Eunice Vitiello, para quem não conhece, eu sou proprietária da Empreendedora de Gestão Empresarial, e eu sempre trago assuntos sobre gestão, inovação, negócios, e tenho, nessas últimas lives, trazido convidados para a gente falar sobre as novidades da gestão e como ela pode ajudar, tanto no que diz respeito à parte estratégica, como na parte técnica, tecnológica, como ela pode promover, né, o crescimento e a melhoria contínua nas empresas. Eu queria te perguntar uma coisa, você esteve em algumas feiras importantes da indústria, né? Você também faz parte do corpo da ABIMAQ, e me conta um pouquinho da experiência que você tem na instituição e também na ExpoMAF, né, que você teve recentemente. Perfeito, Eunice. Nós tivemos agora a questão de 3 semanas na ExpoMAF, a feira de máquinas e ferramentas da ABIMAQ. Eu acho que esse ano realmente a feira superou muito as expectativas, porque diversos negócios foram lá discutidos por quem estava expondo. Nós não estivemos expondo, estivemos visitando, né? Então é impressionante, Eunice, a evolução tecnológica, eu diria, a disponibilidade de tecnologia e cada vez mais a tecnologia disponível se tornando viável, né? Se tornando mais barata para o acesso ao mercado local, né? Ao empresário. Então, isso foi muito interessante e das conversas que nós tivemos, realmente a feira foi muito boa, né? Também muito chinês, né? Muita empresa de fora. Eu acho que chamou bastante a atenção a exposição e estandes de empresas internacionais, particularmente da China, né? E aí a gente tem o outro lado, né, Eunice, do desafio, se a gente for pensar, né, na sobrevivência da indústria, e particularmente, né, falando de ABIMAQ, a indústria de máquinas no Brasil, o grande desafio que né, na diferenciação em relação ao produto importado, que muitas vezes com um custo de fabricação inferior ao nosso. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente vê essa oportunidade para quem consome o bem de capital e a tecnologia, o desafio para quem fornece e para quem fabrica no Brasil de ser competitivo em relação ao mercado internacional. A China tem sido uma presença forte em várias feiras, né? Eu tive também na indústria de cosmético, os estandes chineses proliferam e é muito curioso, porque assim, muitos deles vêm para cá sem falar quase nada até de inglês, e eles vêm com uma coragem e são muito guerreiros, né? Isso é também um desafio. Eles estão Perfeito. querendo mudar essa imagem que eles têm de produto de baixa qualidade, estão investindo em mudar a imagem deles no mercado, né? Definitivamente, na nossa opinião, a má qualidade do chinês é algo que ficou para trás, né? Então, que tem uma evolução relevante e isso gera um desafio para a indústria local de como se diferenciar, né? Eu acho que é um pouco do que a gente precisa conversar hoje aqui também, né? Eu acredito que alguns mercados aí estão deixando para trás uma série de convicções, né, e partindo para o futuro. O que você viu, por exemplo, de inteligência artificial que tem contribuído na indústria? Isso apareceu muito na feira? Apareceu sim, Eunice. Eu diria que não
não na maioria, no nosso entendimento, na maioria dos fabricantes, mas diversos fabricantes de equipamentos já, vamos dizer, encapsulando, embutindo nas suas máquinas o próprio automonitoramento, né? Então, a geração de informação que aquele equipamento, dentro de um chão de fábrica, permite gerar, então, o seu automonitoramento em termos de disponibilidade, em termos de necessidade de manutenção, então, soluções já realmente de geração de dados para gestão do ciclo de vida daquele equipamento, que é um passo pré-servitização, né? Ou seja, é você, como fornecedor, poder vender para o seu cliente, além, né, não só o equipamento, mas sim o benefício que aquele bem de capital proporciona para o cliente. Agora, não necessariamente isso traz todos os benefícios possíveis com o uso desses dados. Eu diria que, nessa ótica, o entendimento na feira ainda sobre modelos de serviços ainda é até embrionário, mas sim já está se dando um passo nesse sentido. É que se promoveu muito a questão da indústria 4.0, se falou muita coisa sobre isso, e eu acho que as pessoas ficam meio perdidas em relação à inovação, porque ficou algo como se todo mundo tivesse que ter isso, né? Então, a gente sabe que algumas coisas são pertinentes, outras não, e o empresário, às vezes, fica um pouco perdido. Ah, eu não tenho todos os X itens que precisam ter, então a minha empresa está, vamos dizer assim, atrasada, mas é que nem sempre cabe, né, um investimento tão grande se você não tem um mercado para isso, ou se o teu serviço, né, o teu produto não faz sentido você ter aquilo, senão você vai adquirir um canhão para matar uma formiguinha, né? Pois é, Eunice, eu acho que você coloca muito bem, porque esse é o lado, vamos dizer, obscuro, é o outro lado da moeda, que também pode ser visto como copo cheio, né? Tem uma frase do Isaac Asimov, um escritor de ficção científica, e entre aspas, né, o que ele fala: "The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom." Ou seja, o lado triste da vida hoje é que a ciência traz muito conhecimento, então a 4.0 traz aí informação, mas isso está mais rápido do que a absorção da sabedoria pelo empresariado, pela sociedade. Porque quando se coloca a indústria 4.0, se fala muito do aspecto tecnológico, e talvez o aspecto tecnológico remeta ao modelo de operação, que não está errado, né? Eu estou falando da operação de um chão de fábrica e de como a indústria 4.0 me traz mais eficiência operacional, mas o que não se fala é sobre como o meu negócio precisa se transformar com nova tecnologia. Então, esse grau de entendimento ainda é muito baixo. Como criar um modelo de negócio que usufrua da melhor forma da 4.0? Eu até li algumas coisas a respeito, e tem uma frase de TI que fala muito claramente que a tecnologia evoluiu muito mais que o ser humano. O nosso cérebro não acompanhou tudo isso. Então, muito se dá na questão de colocar na tecnologia todas as soluções, né? Então, é aí que a gente entra aí no nosso segundo tópico, né? É mudar o modelo de comando e controle. A gente está, aí eu digo assim, uma coisa muito mais pertinente à minha área, né? Você ainda tem uma indústria 2.0 na mentalidade, com uma tecnologia da 4. Então, só colocar a máquina, só colocar a inteligência artificial, eu sinto que isso não resolve muita coisa. Porque aí você tem dois problemas. Você tem o problema da gestão, que ainda é antiquada, em alguns casos, que quer sempre fazer a coisa de cima para baixo, não ouve quem está ali com a mão na massa, e você tem a falta de capacitação de pessoas para atuar com a tecnologia. A tecnologia sozinha ela não faz nada se você não tiver uma mente preparada para atuar, né? Como é que você vê isso do seu ponto de vista? Eu acho, Eunice,
É perfeito, porque a manufatura depende do ganho de escala, né? Ela foi criada em modelos de escala. Só que os modelos de escala, aqueles modelos padrões, não atendem mais o cliente. Então, quando a gente olha, e talvez esse seja um comentário pertinente ao segmento de máquinas e equipamentos, também, que a gente estava falando agora, eu acho que o esforço de fornecer um equipamento padronizado, de alto desempenho, com geração de dados, é muito percebido. Só que quando você precisa de algo customizado e que atenda uma necessidade específica do cliente, talvez aí a gente veja a indústria com mais atraso, né, em função de todo esse problema estrutural que a indústria tem. Eu vou dar um exemplo para você. A gente está tentando desenvolver aqui para um cliente, na área biológica, né, um equipamento específico, é um caso prático, um equipamento para produzir um vidro biológico, tá, em pequena escala. E a gente falou com 5 fornecedores no Brasil e todos, de uma forma ou de outra, declinaram pela complexidade ou pelo caráter de inovação desse equipamento. Falamos com 3 contatos na China, recebemos em 2 horas, Eunice, as 3 propostas dos fornecedores chineses. Então, assim, a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Porque, novamente, eu acho que a gente não está na situação que está porque a gente necessariamente gosta ou quer, mas a gente, como Brasil, é muito ruim no atendimento a demandas de mercado. Como indústria, a gente precisa evoluir, seja por déficit educacional, seja por déficit de governança, por maturidade e formação do empresariado. Então, é um exemplo prático aqui de por que os chineses muitas vezes estão na frente. Novamente, eu acho o pãozinho com manteiga, né, Eunice, assim, aquilo que é fácil, a zona de conforto, todo mundo gosta. A gente precisa se motivar e entender e buscar sair da zona de conforto para a gente crescer. Então, eu acho que esse é um tema que retrata, né, que talvez mostre a situação da nossa indústria, em que cada um precisa fazer um pouco a sua parte, né? Eu diria também, Eunice, que a gente tem algumas contradições, né? Se a gente olha a mídia hoje, a mídia fala muito do custo Brasil, que é uma realidade, né? Mas não pode ser o único ponto tratado pela indústria, né? Eu diria que tem uma certa incoerência nesse discurso da indústria, porque ela pensa no curto prazo, e a gente concorda, né? Reforma tributária, reforma trabalhista, no curto, médio prazo, que são relevantes, mas a gente olha do outro lado, né, a indústria querendo incentivos para pesquisa e desenvolvimento, incentivos de inovação, benefícios fiscais, que é o lado, vamos dizer, poxa, Estado, me proteja, faça uma intervenção protecionista. Então, eu acho que não dá para a gente ficar nessa dúvida, né, ou nessa contradição. E aqui, longe de colocar qualquer aspecto político, não é esse o ponto, mas a agenda neoliberal e a agenda protecionista são 2 opostos. Então, o que a gente está falando aqui é como o empresariado constrói essa indústria do futuro. A gente tem que protagonizar e fazer a nossa parte. Senão você fica andando com uma bola no pé, né? O protecionismo numa perna e você olhar para um futuro com a outra, né? Não, pois é, exatamente. Eu tenho alguns exemplos, Eunice, se você quiser projetar. Deixa eu só fazer um agradecimento aqui ao Jean Saba, que fez um comentário aí do nosso assunto anterior, falando que o humano não acompanha a velocidade da transformação, por isso que ele sempre tenta unificar todos os processos. Obrigada, Jean. É uma grande verdade, né? A gente não adianta só aplicar a teoria. Eu que venho da minha formação original de marketing, tudo tinha um nome, uma teoria, então eu sempre brinco, né, os modismos. Agora, se você não consegue acompanhar, se você não tem uma mentalidade para isso, se você não tem uma cultura corporativa para certas inovações, não faz sentido você colocar uma coisa, porque está na moda, se aquilo não cabe para o seu negócio, e se a sua equipe não está preparada para levar isso adiante
e acreditar, né? A questão do propósito. Faz sentido para você, para o seu negócio, para a sua equipe? Se não soa falso, né? Aí a moda acaba e você fica perdido sem rumo. Eunice, até antes de você projetar sobre isso, né? Eu trouxe alguns exemplos para mostrar, exemplos práticos de como transformar o negócio da indústria. Mas, assim, para nós aqui, a Fractals é um aprendizado diário, sabe? E nós fizemos aqui uma iniciativa de visitar empresas de ferramentaria, tá? Fizemos isso aí a questão de 60 dias, mais ou menos, para a gente tentar criar uma espécie de consórcio, enfim, com as ferramentarias, que é um segmento também muito sofrido. E, assim, eu fiquei abismado, fiquei triste de ver, nós levamos algumas oportunidades de negócio para essas ferramentarias, e quase que sem exceção, tirando uma situação, elas declinaram. Assim, pega esse segmento tão sofrido, massacrado, né? Passou pela Covid, né? Onde houve queda de demanda, onde houve problema grave de capital de giro e demissão, né, dos funcionários. E elas declinam das oportunidades. Assim, Fractals, não me traga dor de cabeça, eu não quero vender mais, eu não quero crescer, eu quero ficar no meu canto. Então, olha que constatação, porque você levar venda ou levar novos negócios tão pouco motiva ou tão pouco resolve face a tudo que esse segmento, e é só um exemplo que eu estou dando, passou. A grande questão é que não há solução para isso trivial, porque é um mercado massificado. Se a gente olha, por exemplo, a indústria metalmecânica, com muita queda de demanda, né? Puxado também pelo setor automotivo, e não há uma solução simples ou aparente. Então, o desafio que a gente se propõe é como colocar na cabeça desse empresário que ele precisa, talvez, buscar um mercado novo, ou talvez servitizar, porque é angustiante você ver a depressão de alguém recusar uma oportunidade de se faturar mais. Então, não é porque ele não quer, é porque realmente ele não consegue, né? Ele está tão estrangulado que ele não consegue dar esse passo. Eu também vejo uma questão assim que a gente sempre brinca, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Quando a gente trabalha em algumas empresas que têm mais de uma geração trabalhando, você sempre ouve o jovem querendo mudar tudo e o fundador dizer que quando você estava na fralda eu já estava aqui e pondo dinheiro nessa empresa e fazendo ela acontecer. Então você tem dois polos, né, tão extremos que eu acredito que não é nenhum nem outro. É uma mudança de mindset que, assim, todas as empresas até hoje que eu fiz parceria na área de tecnologia, eu comecei com a parte da gestão, da mudança de mindset, do plano, para depois a gente entrar com uma nova tecnologia, para entrar com os passos mais operacionais e também a introdução de técnicas, né? Porque se você não muda o seu jeito de pensar, como você falou agora, por que não pensar em um outro mercado? Por que não ter o que a gente chama na nova gestão de motor 1, motor 2? Eu tenho esse aqui que está pagando minhas contas, mas o que eu posso derivar da minha estrutura que pode me levar a um outro produto? Eu conversei uma vez com uma pessoa, também era uma indústria que fabricava um determinado tipo de produto e tinha uma ociosidade numa máquina. E esse gestor foi conversar com o funcionário, falou, não, por que essa máquina está parada? O que a gente poderia fazer? Ele virou e falou, tampinha de iogurte, tampinha de suco, basta eu fazer uma pequena modificação nessa máquina que a gente usa ela para outra coisa. Aí entrou a pandemia, os caras nunca venderam tanto na vida deles por causa dos deliveries. Então, assim, você ouvir a pessoa que está ali lidando com a máquina, lidando no dia a dia, vendo os problemas, você tira muita informação importante. O trabalho que a gente faz no empreendedor é meio isso também. A gente ouve todo mundo, a gente ouve fornecedor, a gente ouve cliente, a gente faz um 360 para poder entender as aspirações, porque eu acho que você encontra a mesma questão.
tudo que você ouve de problema é consequência, não é causa. Quando você investiga, a causa está em outro lugar. E geralmente é na mentalidade da gestão. Pois é, e Eunice, eu não posso concordar mais, né, com você. E você sabe que no caso da manufatura, a gente pode trabalhar a gestão e a governança. Eu também sou coordenador do IBGC do Interior Paulista e, inclusive, semana passada fizemos um fórum para empresas familiares sobre governança. E você sabe que uma outra correlação interessante, a gente fez aqui uma breve pesquisa na Fractals, informal, né? Eu nem vou citar nomes das empresas, mas olhando o tema da servitização, eu acho que não é uma mera coincidência. Empresas maduras, todas as empresas que têm unidades de negócio que geram receita com servitização, são empresas familiares, não são não familiares, são empresas familiares com governança madura. A gente não fez o cheque ao contrário, ou seja, eu não posso afirmar que todas as empresas familiares maduras têm modelos de serviço. Eu até acho, e tenho quase certeza que não. Só que o contrário é verdadeiro. Então, assim, quem tem uma empresa familiar, eu acho que é uma belíssima oportunidade, né, com o olho do dono, de evoluir em governança, né, e realmente você falou, o que motiva, falando de governança, não é dinheiro. A gente tem essa convicção. O que motiva é propósito, é clareza, é fazer algo maior, é fazer algo diferente, sabe? O dinheiro é consequência. Então, é um problema, realmente é um desafio grande. Mas eu queria comentar também, né, além desse aspecto da governança, quando se fala novamente de esperar incentivos e ações do governo, e hoje o novo governo está falando da neoindustrialização, nós também estamos posicionados aí para aproveitar e ajudar as empresas na neoindustrialização. Só que, novamente, você não faz por decreto, você não reergue segmentos que estão em queda. Você não consegue, no grito, definir segmentos em queda que eles voltem a girar. Então, mesmo o que o Ministério da Indústria e Comércio tem feito, né, vou dar alguns exemplos, né, através eles está se reativando o programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores, né, para garantir isenção fiscal para os fotovoltaicos. Então, estou falando aqui do segmento de energia solar, que é uma oportunidade e é um segmento novo crescente. Então, quer dizer, talvez parte da cadeia de fornecedor olhar esse tipo de oportunidade. Está se também reativando o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial, está se mexendo no PROEX, né, que é o incentivo às exportações, aumentando o limite de faturamento, que era de 600 milhões como teto de faturamento da empresa que podia usar o PROEX, aumentando para 1,3 bi, né, ou seja, melhorando o incentivo à exportação para a empresa nacional. Está se reativando o Fórum das micro e pequenas empresas. Então, tem uma série de iniciativas, mas para você aproveitar, tem que se olhar, né, o que o mercado está comprando, né, ouvir o cliente e se atualizar, porque aquilo que nos trouxe até aqui, né, tem essa frase muito conhecida, ou se a gente olhar a empresas que estão aí há 30 anos no mercado e o sucesso delas daqui para frente vai ser diferente e dependente de outras variáveis. Essa frase é bem legal, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para frente, porque Exato. O que você já construiu é a sua reputação, né? O seu futuro é um outro assunto. Deixa eu passar um comentário aqui da Giralda, obrigada pela participação. Se os jovens e mais experientes se unem, a empresa tem muito a ganhar. Infelizmente, muitos experientes não aceitam isso. Perfeito. Obrigada, Giralda. Perfeito. Eu já tratei esse assunto inúmeras vezes em vídeo, que eu acredito muito mais na convergência geracional do que na divergência, por uma razão muito simples. Você não pode eliminar a experiência. A experiência é um ganho de escala, porque tem coisas que você já sabe que tem tudo para dar errado e não precisa tentar de novo para ver que vai dar errado. Por outro lado, o jovem tem uma ousadia que o mais experiente já não tem mais, porque ele já viveu muitas situações em que ele teve que recuar, e aquela brincadeira, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, quando você une
as duas coisas, eu tive essa questão numa empresa que eu trabalhei. O pessoal apresentava umas coisas maravilhosas, mas quem tinha que vender era eu. E aí, pô, mas você não gosta de nada? Eu falei, a questão não é gostar ou deixar de gostar. Fica em pé a ideia. É só a experiência que te traz isso. O cliente vai te fazer uma série de perguntas que você não vai conseguir deixar aquela ideia em pé. Você já perdeu a venda. Então, o meu trabalho aqui é fazer essas perguntas para eu poder responder lá, tá? E se acontecer isso, se acontecer aquilo, e esse produto não contempla isso, não contempla aquilo, dá para fazer as duas coisas, né? Dá para a gente trabalhar dessa forma. E não tem que ser uma coisa de discussão de quem está certo, de quem está errado, mas você unir a ousadia do jovem com a experiência da pessoa com mais idade. E se a gente parar de olhar a questão etária, a gente tem muito ganho, porque ideia todo mundo tem. A questão da ideia ser boa ou não ser é só se ela fica em pé, se ela se sustenta. Então, você pode ter uma série de ideias, você vai fazer o que a gente aprende no ágil, né? Eu gosto muito de trabalhar com metodologia ágil. Você vai colocar todas as suas ideias ali. Quais são as mais prováveis de dar certo? Você vai refinando e testa as são mais prováveis de dar certo. Você elimina uma série de coisas que vão te dar prejuízo, testa. O testar significa você não investir grande quantidade de dinheiro numa coisa. Não deu certo? Uma coisa que eu adoro no jovem. Joga fora, começa de novo. Hoje a gente vive um momento muito especial, eu acredito. Que você e eu viemos da escola do não pode errar, né? Só pode abrir a boca se tiver certeza. Hoje, a gente tem uma benesse incrível no mercado. Você pode ter o direito de errar e começar de novo. Tentativa e erro, testa rápido, erra rápido, corrige rápido. Pois é, a gente tem uma frase aqui dentro da Fractals que é a seguinte, a gente diz que a gente erra com mais experiência. Eu me considero uma pessoa de alma jovem, porque se não fosse assim, não teríamos criado a Fractals Ventures, né? E a gente se propõe a ser esse elo jovem para a indústria, para amortecer os impactos, para reduzir os riscos, né? Esse é o nosso trabalho, é de ser esse front-end, eu vou chamar de um front-end, não só comercial, mas técnico, para a indústria, para ajudar a indústria a se mover. E não quer dizer que a gente não erre, mas eu acho que aqui a gente é um grupo muito experiente, mas exatamente com essa visão de não ter medo de errar. É muito engraçado, Eunice, como o mercado quer nos colocar numa caixinha, né? Porque a gente também fabrica, a gente se propõe a melhorar. Se eu quero melhorar uma fábrica, eu tenho que fornecer equipamento. O pessoal fala, mas como é que você fabrica, Fernando, se você não tem fábrica? Ué, mas eu trabalho no conceito de indústria virtual. Mas como é que você... Você é uma empresa de consultoria ou de tecnologia também? Também sou. Ué, mas consultorias não fabricam. E daí? Então, assim, o pessoal é doido para, principalmente as áreas de compras, né? Quando a gente fala com empresas maiores, é muito engraçado, querem nos botar numa caixinha e a gente não vai se curvar a entrar numa caixinha, porque a nossa proposta é uma proposta de transformar, porque senão a gente não cria nada, né, Eunice? E aquilo que o mercado já está cansado não vai resolver o problema. Então, assim, precisa de coragem, precisa de uma dose de loucura, talvez, para a gente conseguir transformar o status quo. Mas eu queria sugerir, não sei se você tem algum comentário, mas queria dar talvez alguns exemplos do que a gente considera uma indústria do futuro. Se você puder projetar o material. Aqui tem alguns exemplos, né? E é importante, talvez, também para dizer, né? Aquilo que na nossa opinião, né? Na nossa humilde opinião, a gente tem que tomar cuidado, né, Eunice, de não parecer arrogante, porque às vezes algumas convicções passam essa imagem e o que a gente quer é passar justamente o contrário. É um senso de objetividade. Quando a gente fala, por exemplo, de comércio eletrônico, não vemos empresas, indústrias, seja B2B ou B2C, não achamos que ninguém deva ficar fora de plataformas digitais. Então, não é opção ficar fora. Está aqui, né, no primeiro exemplo que a gente dá, entrar em plataformas ou criar a sua plataforma. Não estou dizendo fazer de forma impensada, né, Eunice?
mas estou dizendo que você tem que buscar uma infraestrutura para estar em uma plataforma digital. E para isso não precisa contratar consultoria para te dizer isso, é pegar e fazer. Essa é a nossa opinião. O segundo exemplo de logística, né? Muitos segmentos verticalizados, eu diria que até o segmento de máquinas e equipamentos é bastante verticalizado. Mas quando a gente fala aqui da perna logística, seja da tua fábrica para o teu armazém, e depois, que é o que a gente chama de T1, e depois o T2, que é a entrega para o consumidor ou para o cliente final, usar parceiros logísticos. Tem uma série de startups, empresas que vão fazer essa logística para você melhor do que o que você faz. Então, você consegue aí adquirir esse serviço de forma competitiva. O outro exemplo, você pode tanto alugar espaço vazio no teu armazém, quanto comprar espaço em armazém, em adega, perto do seu centro de consumo, pagando por um nível de serviço e melhorando seu capital de giro. Quer dizer, talvez desmobilizando parte de algum ativo que você tem e que está de baixo giro, né? Quer dizer, se eu tenho ativos no meu balanço, como é que eu giro melhor? Como é que eu obtenho o melhor retorno? E se eu não tenho essa condição, poxa, é melhor talvez comprar fora isso como serviço. Da mesma forma, né, criar novos produtos para novos mercados. Como é que eu consigo, então, com base nos produtos que eu tenho hoje, oferecer diferenciais? Se a gente volta no segmento de bens de capital, e aqui eu tenho diversos exemplos, mas em bens de capital eu posso oferecer o meu equipamento dentro da linha do meu cliente, garantindo ao cliente um nível de serviço para que a produção dele não pare. Então eu estou oferecendo o equipamento, mais o ressuprimento, mais o spare part, mais a manutenção, mais um nível de serviço que o cliente não precisa adquirir o meu equipamento, você ajuda o cliente a não se descapitalizar. Então, a gente está falando de transformar, na ótica do cliente, o CAPEX em OPEX, e o cliente usar o teu serviço, o teu equipamento, como se fosse um serviço. Isso se aplica a fabricantes de automotivo, a quem fornece equipamentos para a indústria de processo, como indústrias de embalagem. Um outro exemplo é quem vende ar-condicionado, por que não vender ar gelado, né? Ao invés de oferecer o ar-condicionado, eu vendo ar refrigerado por metro cúbico e cobro o resultado do ar refrigerado, mantendo toda a instalação por minha conta. Vale para aquecedor, vale para a indústria muito para empilhadeiras, colheitadeiras, fornecedores desse tipo de equipamento que podem customizar esses produtos. E percebe, voltando, Eunice, ao início da nossa conversa, é uma forma de diferenciar com esse nível de serviço e com esse relacionamento do concorrente internacional. Sair daquela disputa da zona de preço, puramente da disputa por preço, para uma entrega customizada. E é aí que a gente diz, e eu talvez seja criticado por isso, quando a gente se refere a sair da zona de conforto, porque você prestar esse serviço exige atendimento, exige treinamento, exige mudar a cultura da sua empresa, exige uma série de coisas. Mas hoje o cliente espera por isso. Então, assim, não adianta você, como você falou da síndrome da Gabriela, né, a gente ficar olhando o passado. O próximo item aqui no meu exemplo, né, fornecedores, né, eu acho que a Covid trouxe, remeteu e botou em xeque, né, porque não parte de todo o processo de globalização. Então, como é que eu posso, então, buscar fornecedores e comprar do meu fornecedor também com base em serviço, exigir do meu fornecedor esse atendimento, ou até integrar o fornecedor na minha cadeia, na integração do meu produto ou serviço com o meu cliente. A gente criou aqui na Fractals um programa de desenvolvimento de fornecedores, mas como é que você fomenta no teu fornecedor esse apetite de trabalhar com você, com mais qualidade, que os dois vão sair ganhando. Não é explorar o fornecedor, mas sim criar vínculos de mais longo prazo que os dois saiam ganhando. Isso é perfeitamente possível, na nossa opinião, porque você alonga o relacionamento, você rentabiliza contratos que podem estar não muito positivos para um dos lados,
Porque eu estou falando aqui de uma economia sustentável, né? Tanto se fala do ESG, Eunice, e às vezes a gente tem a percepção, o ESG na teoria, né? Então, o que é na indústria ESG, se não eu propiciar relações mais saudáveis com os meus fornecedores e com os meus clientes? E, lógico, dependendo do elo em que eu esteja, né? Você tocou num ponto interessante. Eu tenho visto todas essas questões e muitas vezes dentro da empresa, os planos, eles parecem mais uma wishing list, né? Você coloca ali tudo que você gostaria que fosse e que aconteça na sua empresa, mas você não tem nenhum método para pôr isso em prática. Então, fica uma coisa de cima para baixo, que você diz para a sua equipe que é o que você quer, mas as pessoas não têm nem conhecimento nem ferramental para desenvolver isso. E essa varredura que a gente gosta de fazer, você identifica tantos ralos de dinheiro, softwares, produtos que a pessoa adquire porque achou que aquilo ia resolver o problema dela, e é um equipamento, às vezes, caro, um software caro que não resolve todos os problemas. Às vezes, a pessoa investe numa série de coisas que não trazem resultado, quando você poderia usar toda a equipe para pensar junto com uma metodologia que a gente desenvolveu, uma metodologia proprietária que coloca muito ágil nisso, e você trazer um plano que seja factível, né? Que seja implementável e, mais do que tudo, você vender uma coisa, você oferecer uma coisa para o seu cliente que ele consegue dar continuidade depois. Eu não acredito em dependência, a pessoa depender de um consultor, depender de uma empresa. Quando você deixa legado numa empresa, você deixa um aprendizado, as pessoas vão desenvolver o seu jeito, porque senão o cara pega tudo aquilo, o investimento que fez com você, enfia numa gaveta, não usa, e depois vai dizer que gastou dinheiro e não deu certo. Então tem que ser algo que a pessoa tenha condição de dar continuidade, porque depois ela te contrata quando ela quer subir o outro nível na empresa dela. Eu acredito muito, né, nesse modelo de você gerar conhecimento, aprendizado e deixar legado, porque senão o trabalho da gente acaba sendo meio que uma vez só e não vai trazer benefício para ninguém. E é o que nos move, né, Eunice? Esse último ponto que está aí, né, sobre produção terceirizada, me remete ao seguinte, né? A gente aqui não é apaixonado pela fábrica, a gente é apaixonado por salvar o negócio de manufatura. E quantas vezes a gente olha situações na fábrica, isso acontece, né, de você olhar uma fábrica que não tem condições de competir. Você aí tem duas alternativas, ou torna a fábrica competitiva, que pode ou não ser possível, mas eventualmente com modernização de equipamento, né? Se o cliente estiver no mercado que ainda tem algum vigor, é uma opção, indústria 4.0 e por aí vai. Mas, eventualmente, a gente já disse isso para clientes, poxa, fecha a fábrica, terceiriza a sua produção com quem faz melhor que você, no Brasil ou na China, e o empresário leva isso de uma forma enviesada, né? Ele fica ofendido quando a gente fala isso, mas é para salvar o negócio, né? Você pode ter uma boa marca que não necessariamente você tenha a sua produção competitiva, ou pode ser o contrário, fábricas belíssimas, mas o produto errado, né? Ou mal posicionado. Então, poxa, fabrica para outro segmento. Você deu um exemplo da China, é muito curioso, né? Eu tive uma época que precisei fazer um trabalho também, e eu precisava de uns mockups. E a gente fez um desenho, mandou o mockup para a China. Em 15 dias vieram os mockups perfeitos. Pois é. E assim, é um preço absurdamente competitivo, porque depois que você nacionaliza o produto, ele triplica de preço. É claro que existem muitas questões envolvidas nisso, mas eu me lembro uma vez que eu tive a felicidade de encontrar com o Dr. Osíris da Silveira num evento. Osíris Silva. Osíris Silva, isso. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou, independente do modelo, a China, há 30 anos atrás, ela fez um plano de país, que ela quis tirar as pessoas da lavoura e desenvolver tecnologia, porque tecnologia dá dinheiro. Isso traz divisa para o país. Então, isso que a gente vê hoje, essa agilidade que eles têm em trazer solução, em transformação, não é uma novidade.
não é uma coisa que surgiu do nada. Ele participou, inclusive, né, do projeto de país da China. E ele falou, é uma coisa que veio da educação, da mudança de mentalidade do país, em ser um país que oferece serviço agregado e não mais vender o que sai da terra, que é isso que traz dinheiro para um país. Eu tive uma conversa breve com ele, porque ele já está com bastante idade, né? Então a assessoria dele tira ele de cena rapidinho, mas foi uma conversa maravilhosa, assim, sobre a ideia de você ter um projeto de futuro e você seguir aquele plano, mas você segue junto com a turma toda, né? Não adianta que trazendo isso para dentro de uma empresa, não adianta só ser o sonho do dono. Ele precisa inspirar a equipe para ser o sonho de todos, porque se a empresa se perpetua, se moderniza, todo mundo ganha. Esse, particularmente, voltando a falar do dono e de uma empresa familiar, né, o maior desafio é o momento da sucessão, né? Sim. E você também não tem como defender o direito, né, dele suceder para sua família, para os seus filhos, enfim, tudo aquilo que ele construiu. Mas é um desafio muito grande, né? Por isso aqui, quando nós criamos a nossa empresa aqui, a nossa empresa é uma empresa que não tem dono. A gente já criou um modelo para que ela se perpetue, né, de uma maneira natural, né? Isso já está no nosso contrato. Mas não tem como você obrigar que todo mundo pense da mesma maneira, porque exige um certo desapego, né, na concepção. Mas eu queria também, Eunice, você falou sobre a questão da juventude. É muito difícil isso, mas hoje, pensando nesse processo de sucessão e na governança, o ideal é você botar num conselho, essa é uma opinião pessoal minha, num conselho de administração, botar as gerações antigas e novas convivendo. Eu trabalhei, acho que quem olhar aí, poder ver meu currículo, sabe que eu trabalhei muitos anos numa das Big Four de consultoria, e admiro muito, né? Essa empresa fez isso com muita maestria, no sentido de colocar a juventude e o tradicional juntos para fazer essa transição. Não é gostosinho, não é indolor, mas é necessário você mesclar, porque quando a gente olha, né, e aí essa falácia toda da transformação digital, a gente evita falar isso, Eunice, porque seria mais um, né? Lógico que o que a gente está fazendo aqui é propiciando a transformação digital da manufatura, mas tem algumas falácias do tipo, né? Poxa, a empresa tem que ser leve em ativos, por exemplo. Como é que você fala um negócio desse para quem vive e produz ativos? Porque alguém tem que fabricar o produto, alguém tem que fabricar móveis, vestuário, alimentos, automóveis, tudo aquilo que a gente consome. Então, você simplesmente desvalorizar, né, e querer, vamos dizer, de uma forma até aproveitadora, né, falar, não, eu vou criar uma plataforma e vou usar você, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque não é isso, mas atento a um mercado mais exigente, que quer comprar qualidade de produto e atendimento, você propiciar à indústria esse entendimento e essa transformação, porque volto, né? A zona de conforto é fazer da forma que eu sempre fiz, com escala. E isso, feliz ou infelizmente, não vai mais ser possível. Mas eu acho que assim, tá mudando um pouco, né, essa mentalidade de você dominar a cadeia toda. Porque fica pesado, né? E é impossível você crescer dominando tudo. Pesado. A indústria automobilística já faz isso há muito tempo, numa escala gigantesca, né? O entorno emprega mais gente do que a própria indústria, mas ainda a gente está, assim, caminhando a passos lentos de pensar dessa forma. Você já criou a sua empresa assim, eu também, há 15 anos atrás, eu não sei tudo, não tenho domínio de tudo, eu vou trabalhar com outras áreas que são complementares à minha, com outros parceiros complementares ao meu, porque assim eu consigo atender o cliente com inteligência e com um custo competitivo. Porque se eu tiver toda a estrutura, eu tenho que cobrar toda a estrutura. Eunice, agora, se eu dissemino isso, eu presto um bom serviço com um preço competitivo.
É perfeito, Eunice. Isso vale para nós, né, na nossa prestação de serviço, Sim. né? A gente traduz isso tecnicamente, né? Existe um conceito, não sei se você conhece ou quem nos assiste aqui, da curva sorriso da manufatura. A curva sorriso nada mais ela mostra o ciclo de vida desde o P&D, a engenharia de produto, passando depois pela manufatura, indo até o atendimento ao cliente, a entrega do produto e do serviço, né? E o que tem se discutido é por que talvez a construção do produto, a fabricação é o elo de menor valor. Então, a curva sorriso leva a uma reflexão de que, puxa vida, talvez o lado menos relevante, de menos valor agregado, é a fabricação do produto. A inteligência da engenharia, a inteligência do cliente é mais importante. Mas, para mim, primeiro a gente não pode generalizar, porque a gente precisa de quem fabrique de forma muito competitiva. Se não sou eu, alguém que fabrique para mim. Mas o que ela remete defina a sua estratégia e o seu foco, né, Eunice? Quer dizer, não dá para você ter custo alto de fábrica e querer competir produto seriado com players de escala. Quer dizer, ou você é bom na engenharia, ou você é bom e tem escala de fabricação. Então, melhor você investir naquilo que você é bom e trazer outros bons para complementar, né? Aí você oferece um serviço de qualidade. Exatamente, né? Então, tem surgido plataformas, né, no mercado, no sentido de criar oportunidades, de juntar com players que te deem mais escala para reduzir a ociosidade da sua planta, se for o caso. Então, assim, mas é uma coisa, a gente não entende que é uma solução universal. O conceito dessa curva sorriso, a gente não pode dizer que vale para todo mundo, né? E por isso o nosso trabalho é analisar caso a caso a realidade, junto com o empresário, para traçar alternativas. Então, novamente, a gente separa muito bem, né? O apaixonado pela fábrica versus o apaixonado pelo negócio. A gente quer que toda a manufatura sobreviva e cresça, ainda que, eventualmente, seja melhor eu abrir mão da minha fábrica e fabricar com quem trabalha melhor do que eu. Eu acho que o segredo do negócio está na estratégia, na verdade, né? Exatamente, exatamente. A gente tem mais um tópico aqui, a gente tem mais 5 minutinhos, então eu queria ver com você como é que as pessoas entram em contato com você, fora o telefoninho que já está embaixo do nome, e aí a gente parte para o último tópico. Claro, não, a gente fica, Eunice, à disposição, além do celular, o nosso e-mail fernando.aguirre@fractalsventures.com.br, repetindo, fernando.aguirre@fractalsventures.com.br. Nós temos no nosso site também uma página para contato. Nós temos também, estou disponível no LinkedIn, assim como meus sócios. Nós somos aqui 10 sócios na Fractals Ventures, cada um com uma especialidade, desde servitização, que é a minha especialidade, a gente tem um laboratório de machine learning, inteligência artificial, para os modelos tecnológicos de indústria, a gente tem a capacidade de bens de capital, a gente tem experiência em Lean Six Sigma dentro do time, a gente tem capacidade de construir robôs. Aqui eu não quero, né, é só um tiquinho para vocês entenderem o que nós fazemos, mas a nossa abrangência, a gente tem braços para financiamento e braços de inovação junto às startups da indústria. Então, essa capacidade ampla da Fractals, né, Eunice, é para a gente poder dar tranquilidade para quem fala conosco de que a gente tem um acervo de competências para poder ajudar sob medida. Aqui nada nunca vai ser empurrado para o cliente, sempre sob medida, conforme a necessidade de cada um. Senão a gente estaria dando um tiro no pé e é contra a nossa religião e a nossa convicção. Isso aí. Bom, eu também estou no LinkedIn, fácil de me achar, tem aí o meu celular, está sempre disponível, o meu e-mail é eunice@empreenditore.com.br, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre OKRs, que é um modelo de gestão e de planejamento bastante
interessante, que envolve toda a equipe, gera engajamento. Quem precisar entender melhor como pode mudar a gestão em benefício de um futuro mais otimista, né, e que possa incorporar novas tecnologias no seu negócio, por favor, fica à disposição. Temos mais aqui um último tópico, que é como atrair talentos para a indústria, que eu acho que isso é um calcanhar de Aquiles, porque todo mundo quer um ambiente inovador, um ambiente participativo. Como é que você vê isso? Primeiro, apesar de ser um desafio, é fundamental, porque se a gente olhar o que é causa e o que é efeito, e indo na tua linha nisso, que tudo é efeito, o fato da juventude fugir da indústria é um efeito de como a indústria é gerida, na nossa opinião. Então, a atração é via novos modelos de negócio. Voltando ao início aqui da nossa conversa, se a indústria define seu foco, né, define sua estratégia, é belíssimo você fazer parte de um negócio com esse horizonte de oportunidade e crescimento. E hoje, quer dizer, quando a gente fala de equipamentos e bens de capital, que são aqueles que fazem a indústria sobreviver, ou quem fornece equipamento para que a indústria produza, é altamente tecnológico, é altamente desafiador, com a geração de dados para a juventude analisar, buscar melhoria contínua, fazer Lean, trabalhar em modelos Lean, é uma grande oportunidade. Então, aqui está nas mãos do empresariado enxergar, estudar, né, para realmente fazer essa transição. A gente está aqui para ajudar também, né, Eunice? E sim, a indústria ela tem um futuro belíssimo, né, e é o único futuro viável, né? Então, de novo, a gente aqui não desiste, a gente segue firme nessa jornada de transformação, apoiando a manufatura. Eu vejo um ponto que eu acho que o jovem pode ser atraído, que é a gestão de dados, que hoje é uma coisa importantíssima, e as empresas têm muito dado desorganizado, desatualizado, e não usa isso em benefício do negócio. E essas informações, elas são preciosas para você orientar novos mercados, para planejar, para atender melhor seus clientes, e uma coisa que nenhuma empresa gosta de ouvir, demitir clientes. Você tem muitas vezes aqueles clientes antigos que demandam um custo enorme de atendimento e não atendem o famoso RFV, né? Receita, frequência e volume. Eles não te dão retorno. E como é que você trabalha isso, né? Ou você demite, ou você muda a forma de atendimento. E você só consegue isso, né? Você ter uma gestão comercial, uma política comercial vantajosa, e vantajosa eu digo, que é atender o cliente e dar a ele a recompensa pelo que ele dá a você também, né? Você tem contrapartida, afinal de contas a empresa foi feita para dar lucro. E você só consegue fazer isso com informação. Exato. E não é por acaso que no nosso laboratório aqui de ciência de dados, a gente usa para formar a mão de obra que sai da universidade e do colégio técnico. É a mão de obra que a gente forma aqui, nós temos também na nossa estratégia e no nosso propósito a formação da juventude. E assim podemos ajudar os nossos clientes que, se porventura quiserem montar o seu próprio laboratório, nós temos essa capacidade de usar a juventude que ele tem no chão de fábrica, por exemplo, para montar esse laboratório de análise de dados. É um exemplo muito prático de oportunidade. Dentro do meu trabalho, eu já orientei muitos clientes também a dar oportunidade no sentido de capacitação ou de participar de algum projeto especial na empresa. Porque não é só o dinheiro, não é o salário. Se a pessoa não vê perspectiva de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, ela vai embora. Até tem um comentário aqui do Celso Saito. A velocidade das transformações tecnológicas, precisamos tomar cuidado e lembrar que as relações devem permanecer humanas. É o age to age. Também acredito muito nisso. A empresa é só um prédio. São as pessoas que estão lá dentro e é o capital humano que é o maior diferencial que uma empresa tem. Que máquina todo mundo pode comprar, trocar, alugar. Agora, as pessoas fazem diferença. Um cliente que é mal atendido num telefonema, num e-mail, ou ser deixado esperando, não interessa que você tenha as máquinas
da última geração, você perdeu pelo relacionamento. E vou dizer, Eunice, eu já disse e vou só enfatizar. A cultura da manufatura, nesse ponto, ela é muito rude com o cliente, porque nunca se precisou se relacionar com o cliente, e isso precisa mudar. É um dos grandes desafios da manufatura. Legal. Fernando, nós chegamos ao meio-dia, a gente costuma encerrar no horário. Tem algum comentário final que você queira fazer? Alguma consideração? Não só realmente agradecer a oportunidade de estar falando aqui com a nossa audiência, né? Deixar a Fractals à disposição. A gente tem um programa, como eu comentei, de fornecedores, em que a gente toca todos esses aspectos aqui, desde a plataforma digital 4.0, o upgrade da fábrica. Enfim, a gente fica à disposição para quem quiser conversar. Fernando, obrigada por aceitar o convite. O propósito da gente aqui é sempre trazer novidade, inovação e conhecimento para a audiência. Obrigada mais uma vez. E eu acredito que assim, esse assunto é intenso, né? A gente ficaria horas aqui falando. Ótima semana boa. Para você também. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. César Leite, obrigada pela palestra, obrigada, César. Quero agradecer a todos pela colaboração, pelos comentários e por estarem aqui conosco. Essa live vai ficar compartilhada, né, no LinkedIn, e a gente também depois coloca no YouTube para quem quiser ver depois. Obrigada a todos, uma excelente semana. Até breve.